Palavra de Deus aqui no Evangelho, né? Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, versículo 24, vai falar sobre a parábola do trigo e do joio. Diz assim o versículo 24. Propôs-lhes outra parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Porque tem então o joio? E ele lhe disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Olha só que tremendo. Agora vamos dar continuidade nessa leitura com a explicação desta parábola. Continuação está aqui, é o capítulo 13, a continuação vai para o versículo de número 36. Explicação da parábola do joio. Jesus falando aqui, né? Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e, chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidades, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha aí a explicação, coisa maravilhosa. Os discípulos ouviram Jesus falando esta parábola e não compreenderam muito bem, não tinham a compreensão do que ele estava falando. Aí quando a multidão foi embora, eles ficaram a sós com o mestre. Que privilégio, né? Que privilégio dos discípulos. Foram tirar as suas dúvidas com o mestre Jesus. Chegaram ali pertinho, né? E ele esclareceu as suas dúvidas. Tem uns pontos interessantes nesta parábola que a gente não pode deixar de imaginar, de pensar, que vem na mente quando a gente está lendo, que Jesus, ensinando esta parábola, ele não dá nenhuma ordem definitiva para aquela situação, né?
foi feito tudo certinho, né? O agricultor fez tudo certinho. Preparou a terra, plantou a boa semente, mas aí, né, no momento em que a plantação, quem sabe, estava ali sozinha, não tinha alguém olhando, olha só, já é um ponto aí, né, para se meditar. Veio o inimigo e lançou a semente, e lançou a coisa ruim ali no meio da plantação boa. E o interessante é que Jesus tinha certeza, né, que o trigo verdadeiro, o trigo, né, bom, ou a semente boa, ela não ia se contaminar, não ia deixar se levar pelo joio, ou ela não ia morrer, sucumbir diante do joio. Ela crescia junto com o joio e ela continuaria sendo pura, mesmo crescendo junto com o joio. Olha que interessante. Ela não ia se contaminar com o joio. O joio estava ali por uma maldade. A semente boa foi plantada ali pelo lavrador, pelo agricultor, pelo pai de família, pelo dono da vinha, da seara. Ele sabia a semente que ele tinha plantado. Ele tinha certeza que aquela semente boa que ele plantou iria dar fruto, independente se tivesse joio no meio para atrapalhar, para querer impedir, para querer sufocar ou matar aquela semente que ele lançou ali. Tanto é que ele falou, não, deixa o joio pensar que ele está, né? Deixa o joio pensar que ele tá grande, tá bonito, tá por cima da carne seca, tô aqui, ó, ninguém tá me vendo, tô aqui, ó, né, o mal tá ali plantado, achando que ninguém tá vendo ele, que ele tá ali no meio, que ele tá agindo, né, a sua forma de agir, né, que o próprio Jesus, na explicação, é que ele diz que o joio é o filho do maligno, que tá ali no meio, né, da boa semente, pensando que ninguém está vendo ele fazer suas coisas erradas, as suas ações erradas, fora da palavra do Senhor, que não condiz, né, com as escrituras sagradas, com aquilo que Deus ordena, com aquilo que Deus se agrada, com aquilo que Deus determina, que nós, como luz do mundo, devemos ser, nosso modo de agir, nosso modo de falar, nosso modo de proceder, no nosso viver, no nosso dia a dia. E Deus sabe quem é o joio e quem é o trigo. Então ele não vai matar ninguém. Ou fulano está fazendo coisa errada, vou lá, vamos cortar pela raiz. Não, 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 não. Para essa parábola aqui que Jesus ensinou, está bem claríssima, claríssima. Vai, vai crescer joio junto, vai ter joio adoidado no meio da plantação boa. Vai ter joio e isso vai ser até o dia da ceifa. Diz ali, viu aí a leitura? Até o dia da ceifa. O joio vai estar ali, todo belo e formoso no meio do meio do trigo, ou da boa semente ali. Se achando que, até ele achando que ele é mesmo, achando mesmo que ele é mesmo, né? É a boa semente também. Se enganando a si próprio, enganando a si mesmo, se enganando a si mesmo. Mas o seu fruto é joio, não é trigo, é joio. Né? O seu fruto ele não vai dar, mesmo que ele esteja no meio do trigo, ele nunca vai ser trigo. Ele sempre vai ser joio. Seus frutos vão ser sempre do joio. Quando
o ceifeiro, o dono da ceifa, da vinha, ele vem ali, olha, ó, aquele ali é joio, aquele ali é trigo, mas aquele ali é joio. Às vezes, o trigo nem sabe discernir muito bem quem, mas o dono da obra, o dono da plantação, ele sabe muito bem quem são, né? Trigo, quem são os joios. E no dia da ceifa, primeiro vai tirar o joio, separar em maços, né? Aqui como em feixes, né? Para quê? Para ser queimado, para ser destruído. Fogo fala de destruição. Infelizmente, esse é o final do joio. Mesmo que ele esteja crescendo no meio do trigo, mesmo que ele esteja recebendo os nutrientes da terra que o trigo está recebendo, mesmo que ele esteja recebendo o sol, a chuva que o trigo está recebendo, está ali no meio, está recebendo, mas ele é joio. A sua essência é joio. Essa palavra é bem profunda, se você parar para analisar, para meditar. Quem somos nós na plantação? Quem somos nós? Somos a semente verdadeira, plantada pelo agricultor, pelo dono da plantação. É uma palavra para meditação. É uma palavra profunda que fala de integridade, fidelidade com Deus, não só diante no meio, quando você está no meio do povo ali, no meio, que os povos olham em você e, nossa, mas fulano olha só, ó. Não, quando nós estamos no nosso secreto, quem somos nós? Quem somos nós? O dono da obra sabe quem somos nós. Ele sabe separar. Ele olha com seu olhar com chama de fogo e conhece o que está aqui dentro. Ó. O que sai da nossa boca, o que está na nossa mente. Qual que é o nosso proceder com o nosso próximo. Como que nossa convivência do dia a dia. Quem somos nós? Trigo, joio. Trigo, a semente que foi plantada pelo lavrador, pelo agricultor. O joio é a semente que o maligno semeou. E está no meio da plantação. Como se tudo fosse tranquilo, da mesma. Não. O Espírito Santo conhece-nos por dentro e por fora. Quem somos nós? Quem somos nós? Ele sabe. Então não adianta nós tentar viver uma vida de aparências. Temos que ser verdadeiros, fiéis às Santas Escrituras, fiéis no que aprendemos de Deus, no que entendemos como ser servo de Deus, ser fiel à palavra, que é a nossa bússola, a palavra é a nossa diretriz, né? Que a palavra condena. É o que nós não devemos praticar, não devemos fazer. E vamos cada dia aprender mais do Senhor. Cada dia você lê tantas vezes esse texto, quantas vezes. Mas de repente, né, a gente para meditar um pouquinho e o Espírito Santo já começa a falar em nosso coração. Algo instrutivo e glorioso que nós devemos prestar atenção, né, na nossa vida. Para vivermos uma vida de retidão diante do Senhor. Em nome de Jesus. A vitória é nossa. Somos sementes plantadas na casa do Senhor.
somos o trigo do Senhor. E jamais os joios que estão na nossa direita, nossa esquerda, nossa retaguarda vão abafar, vão nos impedir de crescer, de fazer, de desempenhar aquilo que Deus plantou nós para ser na sua seara, na sua obra, na sua casa. Vamos ser firmes, perseverantes. Não é fácil? Não, não é. Não é fácil, não. Vencer o joio não é fácil, não. Ele vem para tomar o teu espaço, né? O joio vem, quer tomar o teu espaço, quer abafar aquilo, né? A tua vida, sufocar você, não deixar você frutificar. Mas o Espírito Santo, que é o nosso alimento de cada dia, ele nos alimenta, nos fortalece, nos renova, e nós caminhamos mais um pouquinho. E vamos chegar até o dia da ceifa, onde o Senhor Jesus tem vitória para nós, né? O trigo ou o joio ele vai lançar na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dente. Mas os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, disse Jesus. Coisa gloriosa, coisa gloriosa. Somos trigo do Senhor, plantação para frutificar na obra de Deus.